Olá, minha querida fraternidade de luz, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, desde ontem eu tô sendo intuída a vir trazer esse vídeo. Porém, ontem eu estava resolvendo questões da minha agenda, não consegui vir. Bom, vamos lá. Vamos ver o que tem aqui para nós. Peço ajuda aos meus guias e mentores espirituais, às consciências que estão presentes nesse momento, para me orientar na transmissão da leitura Yin e Yang a todos que estão aqui, a todos que entendem essa linguagem, esse vocabulário. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui o que vem. Energia Yin. Qual a frequência? O mestre. E a fonte. Excelente. Excelente. Bom, mostra que a energia feminina, o Yin, está conectada à fonte. A energia Yin está alinhada ao que a fonte determina, o seu eu superior. Então aqui tem uma energia de maestria ligada ao feminino. O feminino atingiu uma frequência mais elevada, né? Uma frequência que desbloqueia o canal com o divino. Vamos ver aqui o masculino. A energia Yang. Qual é a frequência da energia Yang? Momento a momento. Temos a participação, a maturidade e o condicionamento. Bom, é o seguinte, essa ascensão do feminino, houve a colaboração, está havendo a colaboração do masculino. A gente sabe que as frequências Yin e Yang, elas trabalham juntas, né? Elas não têm essa separação. Porém, nos últimos tempos, a gente teve uma reconfiguração dessas frequências e a gente contou com o divino apoiando individualmente essas frequências para ter uma reprogramação. Então, nesse momento, o espiritual mostra que tanto a frequência Yin quanto a Yang estão trabalhando juntas. Porém, eu vejo que a ascensão no momento é do feminino. O masculino ele está colaborando com essa ascensão do feminino. Então aqui eu vejo que a frequência do masculino está muito ligada ao apoio ao feminino e um avanço bastante pautado não, pausado. Esse masculino ele está caminhando e conseguindo se desenvolver ali, né, passo a passo. Porém, o objetivo hoje é da ascensão do feminino, tá? O objetivo principal é a ascensão da energia Yin. Vamos ver aqui o que o espiritual espera dessa dinâmica, dessa dança do Yin e Yang. A preguiça, a viagem e o controle. E o espírito brincalhão. Bom, o que é mostrado aqui nesse processo? Que essa frequência de ascensão que está ocorrendo é justamente para que o feminino solte as cargas que existem hoje na matéria.
A gente sabe que o masculino é a energia racional que cria a ordem, né? E dentro da ordem tem bastante questões aí que a gente é condicionados, né? Somos condicionados. Então aqui fala que o divino espera que a gente usufrua melhor dessa jornada aqui no planeta com mais leveza, tá? A gente precisa vivenciar isso aqui com mais leveza. A ordem, ela tá muito pesada. É como se essa estrutura que ela tivesse sobrecarregando o nosso sistema. Sobrecarregando mesmo. Então, aqui o que o divino espera é que dentro dessa dinâmica que está acontecendo nesse momento, haja um afrouxamento das normas e da ordem em si, para que a gente consiga se libertar de amarras, de crenças e conceitos que adoecem e faz com que essa jornada seja muito pesada aqui nesse planeta, tá? Então é isso que o espiritual passa nesse momento. Qual é a frequência da energia Yin? A estrela, tá vendo? Tá bem conectado mesmo, né, gente? E temos o 8 de paus. Aqui é uma conexão direta com o espiritual, do feminino. E aqui o feminino terá algum tipo de ajuda na matéria, como se fosse um golpe de sorte, como se fosse uma surpresa que ocorre aqui na energia do feminino. Nos próximos dias, semanas, o feminino aqui terá um grande avanço na matéria. Temos o 5, o 10 de espadas, o 6 de ouros e o 8 de paus. O feminino com avanço aqui na matéria, se sentindo perdido, alguns sem saúde, alguns se sentindo com um pé aqui, outro no outro plano, né? Outros com descrença da vida, momentos bem difíceis aqui mental para o feminino em relação à esperança, a sentimento de apoio, né? Bem difíceis, porque o feminino estava vibrando aqui na dor, na rejeição, na falta, e agora as coisas começam a caminhar e tem ajuda chegando para o feminino, tem troca chegando aqui e o feminino vai contar aí com a ajuda do espiritual. A gente chama de sorte, mas na verdade é o espiritual auxiliando para que o feminino tenha o desenvolvimento que precisa, né? Aqui também fala de um isolamento do feminino programado pelo espiritual, né? O feminino se isolando aqui porque precisa dessa conexão direta, mas esse isolamento, volto a dizer, não significa que o feminino está sozinho, tá co-criando ali com as próprias energias, não. A energia do masculino tá vindo de fora, tá? Mesmo que você não tenha alguém presente, você está conectado ao masculino no mundo, né? Alguns estão conectados a vários masculinos. Cada caso é um caso, mas é importante vocês entenderem que esse processo, para quem é Yin, né? Apesar que o espiritual diz que é energia Yin, né, em si. Mas vamos lá. Tem vários, né, masculinos conectados com esse Yin. Mas é importante saber que esse retiro, esse isolamento do Yin é necessário, tá? Para que a mensagem chegue direta e limpa.
Vamos ver a frequência do masculino, Yang. 6 de paus e o 7 de paus. 7, 6, 13. É a energia da morte aqui ligada ao masculino, né? Aqui fala desse masculino tendo um avanço. Nesse avanço, esse masculino encontrando um reconhecimento. A impressão que dá 7, 6, que voltou para trás, né? Esse masculino voltou para trás para reconhecer algo que não foi reconhecido, né? Aqui, talvez esse masculino achava que iria avançar, entende? Olha que interessante. Aqui na mesa a gente tinha, né? A estrela com 8 de paus, com o masculino. E agora a gente tem o 7 de paus com 6 de paus. Então, quer dizer, o feminino que avançou, o masculino achou que iria avançar. Então, chegou no 7, falou assim, não, agora eu tenho informações o bastante, agora eu vou avançar. E não, o masculino acha que avança, mas ele volta para ter esse reconhecimento, que é ajudar esse feminino, tá? É se conectar à energia do feminino e fazer com que o feminino avance. Então, esse avanço que vai haver na vida do feminino, na verdade, é um acerto de contas do masculino com o feminino, tá? É um acerto de contas aqui. Tá bem claro isso aqui para mim, ok? Então, tem um retorno que esse masculino, ele tem esse 6 de paus, que é uma vitória em cima de uma derrota. A nível da matéria, é como se fosse uma derrota que vai ser exposta. Está sendo exposta do masculino, só que a nível espiritual, esse masculino está ganhando, tá? E esse feminino está sendo justiçado, tendo essa energia de avanço. Porque através dessa perda do masculino, o feminino avança, tem esse golpe de sorte que vai trazer assim a realização dos desejos desse feminino. Então há essa forte conexão de justiça na frequência do feminino e do masculino na matéria, tá? Então aqui está falando que a justiça espiritual está sendo feita já. Sentimento do feminino pelo masculino. 10 de ouros e a roda da fortuna, tá vendo? O feminino realmente está num golpe de sorte. Tá? Num golpe de sorte. Mas lembre que eu disse que golpe de sorte pra gente aqui é sorte, né? Mas pro espiritual tem a ver com o seu merecimento e a possibilidade de dar ali para você uma ajuda rápida. É como se eu sentisse alguns de vocês bem cansadas e cansados também, tá? Então aqui o sentimento desse feminino é que chega numa totalidade na matéria, uma rotina deixa de existir, uma estrutura de vida, de casa, deixa de existir. Aqui um roteiro, uma rotina, lugares, deixa de existir, tá? Mas aqui mostra que esse feminino teve aí uma morte, teve a morte, teve a energia do eremita, o 10 de espadas, a
roda da fortuna e o 10 de ouros. Então, assim, aqui, se a gente puxar no passado recente, foi bem difícil para esse feminino. Mortes, teve energia aqui de cirurgia, energia de problema de saúde, problema financeiro, noite sem dormir, insônia, um monte de coisa aí. E de repente as coisas mudam, né? Na verdade, eu acredito que veio essa frequência de chega, acabou, né? Então, o sentimento do feminino pelo masculino é que chegou ao fim, tá? Sentimento do masculino em relação ao feminino, pendurado e a temperança. Assim, 6 de paus, o pendurado e a temperança são para mim, tá? São arcanos que estão falando para mim. O masculino, ele está sendo penalizado com isolamento, ele está sendo penalizado com perdas, a saúde, processo judicial, punição criminal. Tem um monte de coisa assim, abatendo, né, caindo em cima do masculino e levando a esse masculino a ter que se isolar para poder curar, né? Aqui há um tempo que não está determinado para essa cura ocorrer, para esse exílio deixar de existir. O feminino está no exílio, mas é diferente. O masculino está num exílio de sofrimento, de masmorra, tá? De hospital, prisão. Então é um sofrimento diferente. Mas mesmo assim, esse masculino está colaborando com a ascensão desse feminino. Então o sentimento é de perda, de incapacidade, de dor, de lamento, vergonha da exposição. Mas ao mesmo tempo tem um sentimento de gratidão por ter algum tipo de estrutura que possa contar. Pensamento do feminino, Cavaleiro de Copas e o 3 de Paus. Então, eu vejo que o pensamento do feminino vai ser depois de avaliar a situação que deva ofertar alguma coisa para esse masculino. Mas essa oferta, pelo menos nesse momento, é no máximo uma mensagem ou um apoio emocional, tá? Eu sinto assim que já está muito claro para o feminino os conflitos desse masculino, o quanto ele precisa se desenvolver e se melhorar, tá? E esses conflitos exigem uma perda de energia, ou na verdade não é perda, é um, um trabalho muito árduo do masculino de se desenvolver fisicamente, tem algo que necessita de perder energia mesmo. É como se esse masculino tivesse que se exercitar, se movimentar e ultrapassar limites, barreiras, né? Esse masculino, ele tá tendo dificuldade de chegar no campo de batalha e duelar com os inimigos, com os obstáculos, que na verdade são ele, né? Em várias versões, esse masculino, né? Ele está tendo dificuldade de lidar com as próprias sombras. Então, é algo que o feminino já entende.
já entende e entendeu que ninguém muda ninguém, tá? Falando assim as coisas do rotineiras, né? Um vocabulário rotineiro. Ninguém muda ninguém e, e tem coisas que só a pessoa pode fazer, né? Você pode dar um apoio, que nem o feminino vem com o cavaleiro de copas. Então é um apoio, é uma mensagem, é um abraço, é assim, um emoji, né? Mas é um pouco mais que isso. Mas não é, olha, eu tô aqui pro que der e vier, pelo menos não até agora na leitura. Então o pensamento do feminino é, vou esperar no momento certo, eu entro em contato, sabe? Ou eu estendo o meu carinho, alguma coisa assim. Mas não se dedicar, por enquanto eu não vejo isso, tá? Vamos ver aqui o pensamento do masculino. O julgamento e a morte. O masculino ele tá passando por um processo bastante difícil e tá com a ajuda do divino nesse processo. O masculino ele tá preso no passado, preso mesmo. Esse masculino ele não superou situações ligadas à família. Tá muito nítido que tem muitas correntes ainda que prendem esse masculino e tem a ver com a família. Aqui, ancestralidade, vícios, tá tudo ligado a isso, né? Mas o foco é a família, é a genética, é a história dessa família, né? Tem muito peso aqui. Então esse masculino pensa assim que está num momento assim de julgamento, está sendo julgado por vários femininos, por vários, né? É como se esse masculino tivesse ali no banco do réu, dos réis, né? Mas do réu mesmo. E ali no sentadas um monte de mulher, um monte, e julgando e expondo esse masculino, né? Essas mulheres, claro, é um modo de mostrar para vocês como seria a cena desse julgamento, mas não necessariamente que sejam mulheres, mas pessoas feridas ali, né? Falando de vida. Então aqui está mostrando muito que o pensamento desse masculino está muito ligado ao passado. E para quem tem esse masculino sabe do espiritual, acredita que está passando por uma fase kármica, de acerto de contas mesmo, tá? De dor, porque tem muita exposição aqui. A intenção do feminino com o masculino, 10 de espadas e o pajem de paus. Então, aqui o pajem de paus fala talvez de um processo judicial, de uma convocação, de uma notificação. Tem algo que faz com que esse masculino ele tenha que se movimentar rápido e tomar uma atitude rápida. Então aqui fala que a saída para esse feminino chega, né, de uma hora para outra e tem a ver com essa comunicação. Eu vejo que a intenção desse feminino é fazer justiça, tá? A intenção desse feminino, porque aqui esse feminino foi lesado na matéria. Então a intenção é justiça. Vamos ver a intenção do masculino. A imperatriz e o 7 de ouros.
A intenção aqui desse masculino é dar algum tipo de retorno para esse feminino, porque aqui ele entende esse feminino como um feminino próspero, tá? Um feminino que é fértil, que nutre, que gera, que cresce. A energia da Imperatriz é uma energia de segurança, de equilíbrio, de prosperidade. Quando você está na frequência da Imperatriz, você senta na sua casa, você se sente tranquilo, tranquila, tem tudo o que você precisa, tem uma harmonia. Essa é a energia da Imperatriz. Nada te falta e você se sente em casa. É isso que a intenção do masculino é reconhecer esse valor do feminino e, é claro, mas aqui através de uma cobrança na matéria, tá? Tem algum tipo de cobrança na matéria. Então, o 7 de ouros vem como um acerto de contas, né? Que o 7 de ouros vai fazer os cálculos e vai ver aí o que vai ser daqui para frente, né? Como que vai ser feito isso. Então, tem um fechamento para balanço que vai acontecer. Essa é a intenção do masculino, para que seja dado aí para o feminino o que é necessário, tá? Mas aqui eu vejo que a cobrança é que esse masculino reconheça, desculpa, reconheça essa importância desse feminino, sabe? O valor desse feminino. E aqui é materialmente, né? Vamos ver aqui o bloqueio do feminino, o Sol e o mundo. Nesse momento está bloqueado essa frequência ainda do feminino conseguir atingir essa energia da estrela e da sacerdotisa. Ainda está bloqueado, porque o feminino precisa se libertar também de algumas questões aqui. Tá vendo? Ligada à matéria. O feminino ainda precisa, talvez, ativar uma pessoa de terra, touro, virgem, capricórnio. Para quem tá no Netflix 369, a programação do mês que vem, eu vou soltar até o final do mês, né? Lá no próprio canal. E para quem não está no canal, está recebendo via e-mail, eu vou enviar também. Esse mês agora, de maio, a gente vai falar muito sobre os fractais. E eu vou dedicar talvez 1 ou 2 vídeos, ou um bem comprido, para falar sobre a Rainha de Paus, tá? Eu não quero ficar prometendo nada, porque eu falo uma coisa e depois acontece outra, porque comigo é assim, né? Mas é algo que eu estou sentindo muita vontade de fazer e é como se fosse uma necessidade de passar para vocês sobre os fractais e a Rainha de Paus, porque é muito importante a gente saber desse arquétipo que muitas de nós temos aqui e é um arquétipo bem desafiador para esse planeta, que é um planeta cheio de condicionamento. E inclusive a gente também traz esses condicionamentos. Bom, o que está dizendo aqui? Que ainda está fechado para o feminino esse grande prêmio, porque aqui a gente tem o Sol e o mundo, né? Mas aqui o feminino veio a Rainha de Paus
e o Cavaleiro de Ouros. Esse feminino tem que libertar ainda uma frequência mais nova de terra, Touro, Virgem, Capricórnio. Aqui pode ser um filho para alguns casos, independente do gênero, tá? Um filho, uma filha, ou aqui é uma reparação social. Pode ser alguém que esse feminino se sinta extremamente conectado, pode ser amizade, crush, namoro, mas o feminino tem ainda uma ativação antes de atingir esse ápice. Vamos ver o desafio do feminino, os enamorados e a roda da fortuna. Aqui fala que tem uma mudança inesperada na vida do feminino que bota o feminino numa encruzilhada entre a razão e a emoção, né? Entre a emoção e a razão. E aqui o espiritual fala que o feminino precisa escolher, fazer a escolha certa, né? Que seria ir pela ordem. Aqui é a energia da justiça, que é Libra. Então, o feminino precisa realmente entrar na justiça, tá? O feminino precisa se separar. O feminino precisa não ficar na dúvida, não ficar nessa energia dual. O feminino precisa cortar, ter discernimento, escolher a razão, tá? E o 2 de ouros, porque tá falando aqui que como entra a justiça, que pode ser uma terceira pessoa, né, na ordem, na matéria, que vai fazer com que as coisas fiquem justas, porque senão o feminino vai ser muito injustiçado, entende? Se fosse pela vontade do masculino, o feminino continuaria do jeito que estava. Então aqui está falando que o feminino, o desafio do feminino é entender que esse caso é um caso que precisa entrar à justiça. Precisa mesmo, tá? Para ter equilíbrio, para ser justo. O 2 de ouros fala até na troca financeira, precisa de alguém ali. Um juiz, uma autoridade, tá? Precisa um médico, um advogado, um engenheiro, a justiça. Precisa da justiça. Porque senão vai ficar algo injusto e vai ter danos irreparáveis aqui para o feminino, entende? Então, esse é o maior desafio do feminino, entender que é preciso a justiça ser feita nesse caso, e é através da justiça, tá? Vamos ver a bênção do feminino, 4 de ouros e o carro. Tá vendo que aqui tem uma questão ligada à estrutura, casa, família, herança, tem uma estrutura que precisa ser deixada para trás. Tem algo que precisa ser enterrado, que tem a ver com essa linhagem, tem a ver com essa família, tem a ver com essas paredes, tem algo que precisa ser enterrado. E aqui a energia do carro fala de mudanças, viagem, deslocamento, mas o mais importante é que esse feminino ele tem que se movimentar de um lugar que traz uma estrutura, mas traz um estagnamento e uma aliança com essa injustiça. Então é como se o feminino fosse cúmplice
da própria desgraça, sabe? E é dessa maneira difícil, porque realmente tem uma exposição aqui, mas é necessário, sabe? É necessário. Então, a bênção que está falando aqui é que uma estrutura vai ser realmente enterrada, porque era uma estrutura que vinha de muitos e muitos centenas, anos, né? Muito tempo mesmo, e trazia uma estrutura assim, ultrapassada, mas que era vivida. Então, a bênção vai ser que através dessa justiça vai haver o equilíbrio de dois e vai ser enterrado o quatro, tá? Enterra essa estrutura familiar, porque eu acredito que o que está dificultando aqui é esse quatro. Esse quatro, porque esse quatro ele tem a ver com a fundação, a família ali, sabe, em si. E esse dois ele precisa acontecer, porque o dois é justo, é tete a tete, entende? Então é isso que o espiritual está falando, que aqui vai vir mudanças, serão mudanças difíceis, não são fáceis, porque a energia do carro é uma energia de muito risco, é uma energia de você ter que deixar uma estrutura para trás, você ter que pegar as rédeas, depois do 2, tem um 4 sendo enterrado, e a energia do carro é uma energia que mostra aqui nesse arcano o divino, o sagrado, o feminino e o masculino. Então aqui vai ser a tríade, né? Mas na matéria a gente enxerga o dois, entende? E quem está conduzindo esse carro é o divino. Então a gente vai estar caminhando ali lado a lado, mas sem saber para onde vai, aonde vai dar isso. E o que vai manter a gente nessa estrada não é o que a gente está vendo, porque a gente não sabe nem para onde vai, mas é a fé. É a fé de que a gente está chegando em algum lugar, né? Então, o que vai diferenciar o meu caminho do seu é o quanto eu tenho fé e o quanto você tem fé, porque aqui é escuridão, entende? Mas esse carro está sendo conduzido pelo sagrado. E eles estão falando aqui que o que vai reger nesse sagrado, porque tem um lado sombra e luz na matéria, vai ser o que o seu coração vai vibrar. Porque se seu coração vibrar esperança, amor, prosperidade, você vai conseguir, né? Senão você em algum momento vai se abater e esse carro vai tombar, entende? Então é preciso renovar a fé, desculpa, renovar a fé e, e ter confiança em quem vocês são também, porque é muito importante confiar em vocês, tá? Então tá falando que vai ter uma vitória, o feminino ele vai ser exposto também numa vitória. Vamos ver aqui o bloqueio do masculino. Rainha de copas e rainha de paus. Excelente. Olha, aqui tá bloqueado o amor incondicional, tá? O feminino arrancar de si para dar para o masculino, ou ficar naquela energia compreensiva demasiada. Tá bloqueado isso. E tá bloqueado também nesse processo de
de morte, de exílio do masculino, o feminino ativar esse masculino, tá? Tá proibido, tá bloqueado isso. Vamos ver o desafio do masculino. A roda da fortuna e o 4 de espadas e o rei de paus. Exatamente. Aqui está bloqueada a energia de movimento, expansão na matéria. O masculino ele está preso. O masculino ele está com o passaporte cassado, tá? Bloqueado, preso. O masculino está impossibilitado de sair. Impossibilitado, tá? A roda gira e o masculino tem que aguardar, tem que se recuperar, tem que pausar, tá? Então não tem nada de correr, nada de resolver, nada de nada. O masculino tem que se recolher. Esse é o maior desafio, porque é de uma hora para outra. E aqui a bênção do masculino. Qual a bênção? Pajem de paus e a morte. É isso mesmo, ó. Então aqui tá falando que a bênção do masculino hoje é essa. Gente, eu vou fechar aqui que eu tô ouvindo eles no campo. Bom, gente, voltei. Então aqui diz que a bênção do masculino é que através dessa pausa que vai haver, esse masculino ele tem acesso a novas informações, né? Talvez novos insights que faz com que esse masculino também movimente a nova ordem, né? Mas vai ser por causa dessa pausa forçada, porque o masculino ele vai ser forçado aqui, né? Como eu já disse, tem vários casos, doença, questão de recuperação, de falência, de uma pessoa que vai estar hospitalizada. Tem algo que tira, né, o masculino de circulação. E aqui esse pajem de espadas falando que a bênção é essa oportunidade de só observar, de pensar. O cavaleiro de espadas e o imperador, excelente. Excelente, porque o masculino aqui já é um imperador, já em algumas leituras a gente vê que já foi mudado esse ciclo, né? O masculino tinha que se transformar em imperador, já tá, e o feminino também como imperatriz. Agora é a reformulação dos valores desses dois arquétipos, né, que precisam serem alterados. Então aqui está falando que a bênção vai ser essa reflexão mesmo que vai acontecer, essa mudança na ordem do imperador, tá? Vai ser mudada a comunicação, a ordem, e porque o masculino ele vai entender através dessa dor, dessa pausa, ele vai observar e novas ideias virão. Então, falando aqui que a bênção é que o imperador ele vai mudar a ordem. Vamos ver aqui o bloqueio do feminino com o masculino, a morte e o mago. O feminino não vai poder ser mulher medicina, o masculino não. Tá fechado isso. Não vai. Não vai poder conduzir o masculino pelo vale da sombra da morte. O masculino ele vai ter que enfrentar os monstros que ele mesmo criou, porque ele que criou a ordem.
Então, ele mesmo está lidando com os próprios monstros. Quem pariu Mateus que o balance. É isso, o masculino, né? E o feminino realmente não vai poder fazer nenhum tipo de manobra, nenhum tipo de alquimia que tire esse masculino dessa morte, porque o masculino vai morrer. Vai morrer de todos os jeitos. E tem que morrer para renascer, tá? Vamos ver aqui o desafio do feminino em relação ao masculino. 7 de copas e o hierofante. Então, o desafio do feminino eu sinto assim, que é se manter numa postura de sabedoria. Eu acredito que essa energia do hierofante, ela vem como sabedoria, porque é um aprendizado aqui. Eu tô com muita vontade de chorar, sabe assim? Pode ser que o feminino ele fique extremamente fragilizado com as coisas que vai ver do masculino, e porque aqui o feminino vai ter que ter sabedoria e estrutura para enxergar essa confusão do masculino, porque o 7 de copas é uma energia netuniana para mim, tá? E é uma energia que você fica ilusionando ali, você fica hipnotizado com as coisas, boiando ali. E a energia do Hierofante é totalmente terrena, né? Tanto que é o Papa. E a energia ali do 7 de copas seria uma energia ligada àquela espiritualidade que a pessoa ela pode ter alucinações, entende? Eu vejo aqui que tem essa dualidade dentro do espiritual. Porque quando você está dentro de uma ordem, você acaba tendo os princípios ali daquela ordem e você acessa aquele espiritual com controle. Então, através de uma cerimônia, de uma oração, tem todo um rito que a energia do Papa, do Hierofante, exige para você alcançar o divino. Você passa pela autoridade e depois você chega no divino. É a ordem, né? A energia do Papa aqui, touro. Já a energia do 7 de copas é uma energia ligada à água, né? A peixes. Então você não tem essa interseção de alguém na matéria, né? Que nem a energia do Papa é de Sandalfon, do arcanjo Sandalfon, aquele que leva as suas mensagens. Então, a religião, a seita, o clã, tem sempre um intermediário, a tribo, que leva a mensagem. Então, você não atinge o divino por você sozinho. Já a espiritualidade, né, 7 de copas, é o indivíduo através da sua psique, atingindo esse divino. E aqui eu vejo que vai ser muito difícil para o feminino entender esse modo que o divino está atingindo o masculino. Porque não tem a ver com esse molde que eu acabei de falar, que é a energia de touro do hierofante. É um molde do espiritual, peixes, de um coletivo ali que acessa esse espiritual sem intermédio.
Então, como é muito confuso, esse feminino vai ter muita dificuldade de entender os caminhos do espiritual em relação ao masculino, porque não tem nada a ver com essa estrutura. O Hierofante fala de estruturas, né? E não vai ter, tá? É isso. Vamos ver aqui a bênção do feminino em relação ao masculino. 8 de espadas e o 7 de ouros. Então, aqui a bênção vai ser que o feminino não vai estar enxergando em momento nenhum que o masculino está num processo de revisão, de análise de tudo que foi passado e num fechamento de ciclo material. O feminino não vai conseguir enxergar isso de jeito nenhum. Tanto que o feminino vai ter muita dificuldade de ver Deus no masculino. Vai ter muita dificuldade, porque assim, a nossa lei aqui não é a lei do espiritual, e isso que é tão difícil a gente entender. A construção que tem aqui não é as regras da espiritualidade. O que é ético para a gente aqui não tem nada a ver com espiritualidade. Foi normas que foram criadas aqui para a gente não se matar. Entende? Para a gente viver uma vida aí. Então aqui eu vejo que há uma dificuldade extrema, imensa do feminino entender esse espiritual. Então vai estar bloqueado mesmo o feminino, assim, como se tivesse numa hipnose de escuridão, sem ver mesmo Deus nesse processo do masculino. E o masculino está num processo real do 7 de ouros, que é aquele 7 que pede a justiça de dar para o feminino que é dele. Entende? O feminino, o masculino, o feminino não vai enxergar que o masculino está nesse processo. De jeito nenhum. E a bênção tá aí. O espiritual tá falando. Tá aí, porque daí os 6 de ouros. O feminino em nenhum momento vai esperar nada do masculino. Nada, 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 nada. E isso cai naquilo que o espiritual quer. O relaxamento, o afrouxamento das cobranças. Mas justamente porque eu não espero mais nada dali. Então como que eu vou cobrar alguma coisa dali? E vai ser o respiro que o masculino precisa para poder aí reverter a situação. Porque daí do 7, o masculino cai para o 6 de novo, mas agora é do 7 de ouros, cai para o 6 de ouros. Porque o masculino do 7 de paus caiu para o 6 de paus. 6 de paus, nossa, que é o reconhecimento do feminino, tá? Publicamente. É o reconhecimento do feminino publicamente. Isso já foi feito. E agora vai ser o reconhecimento do feminino financeiramente, materialmente. Só que em nenhum momento aqui esse feminino vai enxergar isso. E essa vai ser a grande bênção, porque não vai ter interferência nenhuma da decisão do masculino
sendo induzido pelo feminino. Não. Aqui vai ser uma reflexão mesmo do masculino. Vamos ver aqui, então, para fechar, a bênção do feminino será ajuda do masculino. O masculino traz alguma coisa para o feminino. Vamos ver aqui a bênção, a bênção não, o bloqueio, a bênção. Nossa, vocês viram que vai ser a bênção. A bênção do masculino em relação ao feminino. 6 de espadas e o as de ouros. A bênção vai ser aqui, que vai ter uma oportunidade que vai ser dada aqui para o masculino de uma mudança, né? O masculino vai acertar um monte de coisa na matéria. Cada espada dessa é um conflito que esse masculino tem ligado à ordem. E esse masculino ele vai conseguir acertar, tá? Porque aqui tem um avanço controlado na matéria. Esse avanço é controlado pela justiça e tem algo que chega no masculino, que o masculino vai conseguir resolver e expandir. Então a bênção está na mudança mental que vai ocorrer com o masculino, 5 de paus, esse masculino conseguindo ter algum tipo de resultado no esforço físico e finalizando uma situação bem pesada aqui ligada à família, o emocional da família. Aqui vem o pajem de paus e a rainha de espadas. Aqui o masculino ele vai sofrer algum tipo de punição educativa, tá? Esse masculino. Alguma punição educativa aqui ele vai receber. Vamos ver aqui. 2 de espadas. E daí a rainha de paus. Aí vai ser liberado para a rainha, para a imperatriz, entrar no modo rainha de paus e ativar esse masculino, tá? Mas detalhe aqui, não vai ter comunicação nessa ativação, tá? Não vai ter. Bom, foi falado aqui. Vamos ver aqui o bloqueio do masculino com o feminino. O as de espadas e o as de copas. Aqui está bloqueado um novo acordo, um novo contrato, uma renovação da energia. Está bloqueado. O desafio do masculino com o feminino, a lua e o carro. Bom, aqui está mostrando que o desafio é uma mulher do passado, a mãe ou a família, né? A família já é de praxe aqui. Mas aqui o desafio tá mesmo em esse masculino, ele ter ele expor alguma sombra, sabe? Ou ele sair da sombra. É o maior desafio desse masculino. A bênção, 7 de ouros, voltando àquilo lá. A bênção é que o masculino tem que pagar o feminino. Pagar materialmente. Tá? É isso, tem que pagar. É isso. Não tem para onde correr. E o hierofante aí entra
aquilo que o feminino estava esperando, o 3 de copas e o hierofante. O masculino sai dessa transe, eu espiritual, e entra numa ordem. O feminino, o masculino, ele vai entrar, ele vai ter que ter uma estrutura, ele vai ter que aprender, ele vai ter que estudar, ele vai ter que se estruturar na energia do hierofante. Então, esse masculino, ele precisa entender que esse acesso direto ao divino não vai acontecer do jeito que ele fazia. Aqui vai ter que ter uma estrutura e tem a ver com um grupo. Esse masculino, ele vai estar inserido dentro de um grupo, e esse grupo, essa ordem, vai decidir como ele vai lidar com esse feminino, como ele vai pagar esse feminino. Vamos ver futuro imediato. Futuro imediato, feminino com masculino, o eremita e o 9 de copas. Aqui tá falando de o 9, é uma energia de solitude, mas de autorrealização, de priorização também. Então tá falando de isolamento desse feminino. Vamos ver futuro próximo desse feminino com masculino. 3 de espadas, 8 de copas e a temperança. Aqui tá falando que tem alguma coisa que precisa ainda ser deixada para trás. Nos próximos dias, próximas horas, é algo que precisa ser curado ainda antes de avançar, tá? Do feminino com o masculino, e depois vem um avanço. Então tem um time aqui, e a rainha de espadas. Tem algo aqui que ainda vai ser cortado. Tem uma comunicação aqui que corta um movimento do masculino. E a torre. Aqui tem uma torre ainda, que leva a um movimento, uma mudança e um deslocamento. Tem uma vitória aí nos próximos 7 dias. Vamos ver masculino, futuro imediato feminino, Rei de Copas e o mundo. Então aqui o masculino estava achando que ia finalizar um ciclo, e não. Aqui fala que o masculino não vai conseguir fechar esse ciclo agora, mas eu vejo assim a energia do masculino de confiança, que não fecha agora, mas vai fechar. Futuro próximo do masculino com o feminino. 2 de paus e o 8 de paus. É isso mesmo, o feminino vai cortar um avanço do masculino por hora, e daí depois o masculino fica ali olhando no horizonte até esse movimento acontecer. É como se esse feminino também tivesse no momento de cura, tá? De cura. É isso. Um recado do masculino pro feminino, um recado. 8 de paus, 7 de paus. Eu quero avançar. Eu quero resolver algumas questões.
Eu preciso resolver questões que estão em conflitos na matéria. Dinheiro, falta, perda, doença. Eu tenho que resolver. É como se o masculino tivesse um pouco desesperado aqui, já tivesse se controlado demais e quisesse aqui finalizar coisas para ficar bem, sabe? O 2 de copas e o rei de espadas. Cavaleiro de paus e o 2 de espadas. Esse masculino quer resolver as coisas. Eu vejo que também não quer falar de uma energia um pouco nervosa, sabe? É como se o masculino não quisesse passar por algo que trouxesse estresse, sabe? E o 4 de paus. Esse masculino parece que está comprometido com alguém. Ou com uma estrutura, enfim. É como se esse masculino tivesse algum tipo de compromisso ligado a um grupo e tivesse que ali levar algo, sabe? Levar algo. E depende desse feminino liberar. Vamos ver aqui o recado do feminino para o masculino. 7 de espadas, rainha de paus e 5 de paus. Então, aqui o feminino tem desconfiança. É como se o feminino pensasse que o masculino está escondendo alguma coisa, está traindo o feminino. E o feminino, assim, tipo, não faz questão de melhorar para o masculino, né? O feminino quer que o masculino se esforce mesmo. É isso. E eu sinto, assim, que há tanto um silêncio do feminino quanto do masculino. Tem algo que não está sendo dito. Tá? Tipo assim, isso aqui é meu, eu não vou dividir com você. E o masculino também, assim, sabe? E também, por outro lado, tem uma segurança emocional do masculino e do feminino, de que algo está sendo feito corretamente. E os 5 de copas. Então, o feminino aqui, eu vejo que tem uma consciência de que esse se jogar do masculino, que tem um se jogar aqui em algo tóxico, né? Tem a ver com esse processo que não foi resolvido ainda do passado. E aqui esse as de ouros é como se fosse a possibilidade de resolver. Então esse início que o masculino quer
que o feminino ajude, tem a ver com esse levar. O masculino, ele tem que dar alguma coisa, sabe? Resolver algo. E o feminino não tá fazendo questão, não. Tá? Não tá fazendo questão. Vamos ver aqui, palavras soltas, feminino, agenda, coração, espírito, caos, masculino, defensor, questão, explorar, romance, honestidade, epifania, visão. Feminino, não quero expressar o que eu sinto, me saboto, nos causamos danos, esperança não tenho, surpresa, decisão, masculino, química, nunca senti isso por ninguém, não revelo isso, mas vai ficar claro em algum momento. Quero mudar meus hábitos. Parece que você não se importa. Por isso não sinto culpa. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da leitura, da orientação. Para quem quiser fazer a orientação, é só entrar em contato, tá? 7 de espadas e o 7 de copas. O feminino tá inconformado. Masculino, novas ideias. Nessa posição que o masculino está, ele vai ver o mundo de outra maneira. E vai ser bom, porque vai nascer uma nova ordem. Bom, é isso. Um beijo no coração de vocês. Espero que ajude mesmo. E como eu disse, precisando, só entrar em contato e fazer a orientação na sua energia. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.